Começou. Beleza. Ok. A Nicole também tinha que a gente compartilhar a tela com o estudo. Eu não sei bem como usar essa ferramenta, ela já fazia isso. Vou fazer então agora. Beleza. Eu conheço todo mundo, assim, que está no grupo, mesmo que minimamente, assim, de vista e tal. Mas muito bom ouvir todos vocês, a gente está todo mundo caminhando junto. Eu acho que isso é bom, assim. Alguns com um pouquinho mais de tempo, que não significa nada, né? Chamando que o tempo nem sempre é tão significativo, né? Eu falo por mim, assim, porque eu consagrei a primeira vez em 2015 e tive uma bem grande, assim, de consagração. Então, nunca aprofundei muito os estudos. Então, acho que caminhamos todo mundo junto. Muito bom. Um pequeno grupo começando uma caminhada que pode ser muito bacana, assim. Tem algumas propostas. Vou falar da proposta que o Rudy me falou essa semana sobre a gente poder ter esse grupo de estudo, um grupo institucional, onde a gente poder, inclusive, certificar o grupo de estudos. O Instituto Vivere de Marau, que é o que o Rudy e a Nicole coordenam, é uma instituição de ensino que pode estar certificando. A gente também pode certificar pela Florescer também. Eu acho que isso é bacana, assim, para a gente poder... É só um pedaço de papel, mas que eu acho que dá uma validade também para o estudo que a gente vai fazendo. Fechei. Não fechei. Por que você ficou mexendo? Não fechei. Você fechou. Mas era pra fazer isso. Caiu? Então, acho que quando ela poder fazer e tal, que ela retornar, acho que a gente pode estar acompanhando e divulgando, e, enfim, dá para fazer a live como proposta do grupo de estudo também. Compartilhar a tela. Primeiro, e aí eu não sei, acho que a gente pode fazer uns comentários agora sobre o texto, como é que foi, como é que consegue relacionar o texto também para o momento que a gente está vivendo, porque eu acho que uma coisa que ficou comum no diálogo foi esse momento, né? Esse momento de recolhimento, assim, né? De voltar para dentro de casa, para dentro da gente. Então esse período ele é importante, assim, né? A gente poder talvez tentar fazer algumas relações, assim, sobre o caminho quádruplo e esse momento atual da humanidade, assim, né? O que vocês acham? deixa eu falar. Eu acho que... Posso falar? Pode. Eu acho que o Paulo trouxe uma perspectiva que é importante discutir no grupo, né? A primeira é de dizer o seguinte, tanto o Instituto Vivre quanto a Florescer podem certificar o nosso grupo para que também sirva como uma referência de que nós estamos estudando e tudo mais. Quem está por exemplo, numa graduação, precisa apresentar certificado de atividades complementares, isso tudo vai ajudar. Então, que o grupo possa se pronunciar a respeito disso, eu acho que é bacana. E segundo, não sei se todo mundo conseguiu ler aquele PowerPoint que tinha do resumo do caminho, né? E nesse caso, se nem todo mundo conseguiu ler, como ele não é muito comprido, eu sugiro que a gente possa, antes de falar um pouco do caminho do caminho, né, poder fazer a leitura em conjunto. Acho que pode ser, sim. Pode ser, dá pra gente fazer a leitura. Essa é uma possibilidade de fazer a leitura, ou se alguém que leu e se sinta apropriado, possa também fazer uma primeira apresentação prévia, assim, e depois a gente debate, né? Pode ser também. Alguém que já tenha acúmulo, já tenha conhecimento e queira dar a sua visão sobre o caminho.
Não? Vamos ler. Vamos lá. Beleza. Se a gente lê o PowerPoint, o que vocês acham? E depois a gente pode fazer as considerações aqui do texto também. Porque o texto é muito bom. Sim, o texto. PowerPoint é um resumão do texto mesmo, né? Porque o texto é muito bom. Vocês Não estão sei de vendo quem a é o tela? texto também, não estava escrito ali, né? Pessoal, vocês estão Não vendo a tá, eu tela? não sei se não foi a própria Otávia que fez esse resumo. Quem que é? A Otávia, Otávio. acho que foi ela mesmo, porque ela tem o livro e a Júlia falou que ela usou junto com o clã, né? Bem legal. Vocês estão vendo a tela, pessoal? Muito bem. Quem quer ler? Tá pequeno. Tá pequeno? Pode ler assim. Tá, então eu vou lendo, pode ser? Estão Agora. escutando? Ah, não estão escutando. Vamos lá, então. Oi, Vamos trabalhar. Posso ler, então? Dá pra ouvir? Saiu agora. Tá. Dá pra ver a imagem da tela? Dá. Tá. Sim. Então, Uhum. eu vou lendo, pode ser? Pode ser. O caminho quádruplo. As tradições xamânicas recorrem ao poder dos 4 arquétipos para viver em harmonia e equilíbrio com o meio entre a própria natureza interior. O guerreiro, o curador, o visionário e o mestre. Esses arquétipos se lastreiam nas raízes míticas mais profundas da humanidade. Nós também podemos ter acesso à sua sabedoria quando aprendermos a viver esses arquétipos internamente. Começaremos a recuperar a nós mesmos e aos nossos fragmentos do universo. Os 4 princípios a seguir, cada um baseado em um arquétipo, compõem o chamado caminho quádruplo. Primeiro, mostrar-se ou optar por estar presente. O estar presente nos permite ter acesso aos recursos humanos do poder, presença e comunicação. Este é o caminho do guerreiro. Prestar atenção ao que tem coração e significado. Prestar atenção abre-nos para os recursos humanos do amor, gratidão, respeito e valorização. Este é o caminho do curador. Dizer a verdade sem culpar nem julgar. A verdade que não julga mantém nossa autenticidade e desenvolve nossa visão e intuição interiores. Este é o caminho do visionário. Estar aberto aos resultados, não preso aos resultados. A abertura e o desapego nos ajudam a recobrar os recursos humanos da sabedoria e da objetividade. Este é o caminho do mestre. Em nossa sociedade, expressamos o caminho do guerreiro pela nossa capacidade de liderança. Expressamos o caminho do curador por nossas atitudes, preocupados em manter nossa própria saúde e do nosso meio ambiente. Expressamos o caminho do visionário através da nossa criatividade pessoal e de nossa capacidade de trazer ao mundo nossos ideais e visões de vida. Expressamos o caminho do mestre pela nossa capacidade de comunicação e conhecimentos construtivos. O que for a profundeza do teu ser, assim será teu desejo. O que for o teu desejo, assim será tua vontade. O que for tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será teu destino. Esse é o caminho de todos nós. Acabou. Muito bom. Muito bem.
Gente, esse texto que tu, Paulo, mandou ali, do que é o xamanismo, ele é da onde? Ele é um resumo do livro O Caminho Quádruplo. Esse livro eu não consegui encontrar ele em PDF e também não tenho ele físico, assim, quem tem é a Otávia. Eu estou querendo comprar ele, mas eu vou esperar passar agora esse período, depois eu dou onde ele for comprar. Uhum. O Caminho Quádruplo, deixa eu anotar aqui. Tem o autor? Não tem. Mas eu acho depois o autor. Tá. Pra gente achar, será que ele existe ainda? Isso, eu posso passar no grupo daqui um pouco. Eu pesquisei ele até, mas encontrei tem sebo. Em alguns lugares, assim, eu consegui para comprar virtual também. Eu vou passar os links para vocês depois. Muito bom. E ele é escrito por... Alguém sabe o histórico da pessoa que escreveu? Eu posso dar uma olhada aqui enquanto a gente vai conversando. Sabe por quê? Porque ali, quando ele fala ali o que é o xamanismo e diz da língua siberiana Manchu Tungus, eu acho que é assim, né? Uhum. Aquele que significa aquele que compreende. Esses dias eu estava assistindo uma live de um xamã, o nome dele Maurício, xamã Águia Dourada, acho que é. E ele falou que o xamã é o que... Como é que ele falou? O que consegue atuar entre os planos, né? Plano físico, plano espiritual, e abre portais e consegue fazer esse, né? E ali é aquele que... Eu vou falar com essa pessoa, não, porque eu não... Da onde que ele traz essa informação que o xamã é o que, né, anda entre os planos, mas quando eu li, bati o olho e pensei assim, mas, né, aquele que compreende, o outro lá diz que não é, então eu acho que cada um fala uma coisa, né? Então acho que a gente vai ter que começar a tentar identificar quanto mais para a gente ver mais ou menos o que a gente vai adotar, ou ou por conhecimento, né? Enfim, quanto mais a gente tiver contato com os conceitos que são usados, melhor. Mas eu acho que eles desculpa, eu acho que eles não se contrapõem os textos, na verdade. Mais adiante no texto, vai falar justamente dessa compreensão do ser numa totalidade, né? O ser espiritual, o ser físico, o ser mental. Então, esse conhecer o todo e se conhecer permite que você ande nesses vários aspectos, né? Uhum. O xamã teria mais facilidade pela sabedoria, tá? Sim. Mas acho que elas se complementam, na verdade, os enunciados aí. Para mim, o mais importante desse texto e desse caminho é o fato de que, diferente de qualquer religião, são preceitos, são quase leis da humanidade, ou leis do mundo, né, vamos dizer assim. Diferente de seguir um livro que fala isso ou aquilo, qualquer pessoa que nem que não tenha contato com o xamanismo pode equilibrar esses 4 arquétipos, né? Desde que ele seja atento, ele esteja humano, ele esteja presente, né? Ele se comporte como um líder. Então, é possível você acessar tudo isso, né? Desde que você compreenda realmente que tudo faz parte de uma grande rede interligado, né? Os seres humanos com os seres animais, e tudo que é vivo, tudo se move, também o que não se move, enfim. Desde que haja essa compreensão, isso já permite que a gente salte, né? Uhum. Uhum. Na verdade, o xamanismo, quando eu pensei assim, vamos fazer um estudo de xamanismo,
ok. Mas é que eu acho que o xamanismo mais se vive do que se estuda, né? A hora de ver isso. Mas vale o nosso estudo, assim, mas a gente tem que ver que muita coisa vai vir da nossa vivência. Como eu falar de ayahuasca e nunca ter consagrado. Né? Isso. Só para responder assim, a livro ela é uma antropóloga, ela trabalhou com a religião, enfim, uma série de coisas. E aí, o que mais? Alguém tem ideia de onde é essa tribo, que ela estudou? Se é aqui no Brasil, se não é? Não, ela fez um estudo, pelo que eu pude entender aqui olhando na internet agora, são estudos baseados também em outros estudos, mas também com algumas vivências, assim, mais em nível europeu também. Tá. E norte-americano. Norte-americano também. A tribo do norte. Né? Eu vou me intrometer um pouquinho. Assim, uma coisa que quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre xamanismo, logo depois que participei da primeira vivência com o Japa, e também tive o primeiro contato com a Otávia, e eu percebi que são linhas de estudo xamânico diferentes, né? Então, são várias linhas de estudo, e acho que isso, quando a gente teve a segunda cerimônia aqui no sítio, que tava o Marcos e o Japa, quem tava, eles falaram assim que tem várias linhas de estudo e várias linhas de vivência. Como tu falou, desculpa, esqueci o nome, que é mais vivido do que estudado, né, talvez, mas tem que caminhar junto, porque as vivências vão levando para caminhos diferentes. Mesmo no estudo xamânico, por exemplo, com o Japa e com o Marcos, teve pessoas que seguiram para o reiki xamânico apenas. Outros vão trabalhar com medicina, outros nem usam medicina, apenas vivências com, enfim, rezos, com cantos. Pelo menos foi isso que eu percebi. É uma contribuição de percepção, não assim como se eu estivesse de fora do xamanismo, sem vivenciar, sabe? Mas eu percebi isso. E mesmo nos estudos, algumas coisas realmente são contraditórias, mas às vezes elas se cruzam lá pelo meio do caminho, elas acabam se cruzando, né? Algo parecido, mas é justamente na linha do estudo que vai seguir. Então é importante também a gente entender que existem as várias linhas, mas qual que a gente vai seguir. Isso é importante definir também. Por isso que oba-oba. Isso, porque senão a gente se perde no próprio estudo, né? Porque, por exemplo, os Lakota, eles usam, eu nem sei como é que as medicinas que eles usam, por exemplo, né? Nós aqui usamos na América do Sul, nós temos a ayahuasca que eles não têm. Então, aí vai ter muita diferenciação nesse quesito, né? Das vivências que tem, pensando sobre um pouco assim sobre depende muito da religião, povos da Amazônia, a ayahuasca e tal, e alguns povos que fazem uso de ayahuasca,
assim. Paulo, Assim como instrumentos. Paulo, Oi? tá dando Oi? eco. Se todo mundo puder desligar os microfones. Tá, acho que. Se todo mundo puder desligar os microfones. Beleza. Eu acho assim, ó, galera, fala e bota no mudo. Isso. Beleza. Então, como eu estava falando, as tribos amazônicas, assim, eu já participei de cerimônia de Jurema, por exemplo, com a tribo Funiô. E também tem diferença tanto na forma de conduzir as cerimônias, como na forma de conduzir os trabalhos, as medicinas, os cantos, né? Cada região tem os seus cantos, mas também tem muita semelhança, assim. Esses dias eu estava numa live com o Japa e com o Marcos, e aí entrou o Macairi, que é Funiô lá de Pernambuco, e aí nós estávamos conversando sobre a questão do nome do cachimbo, né? Que para os Funiô é Xanupa, aí lá no México é Xanduca, aí tem outra região que muda um pouquinho o nome do cachimbo e tal. Mas que o uso deles são muito semelhantes, assim, o uso das ferramentas. Existem povos que utilizam de tambores, povos que não utilizam de tambores, povos que utilizam do maracá tradicional, povos que utilizam do chocalho, que é um pouco diferente, povos que utilizam para os cantos de reza só a fala mesmo, enfim, a dança também é diferente. Porque tudo depende das regiões. Por exemplo, aqui na região sul, o uso do tabaco era comum só com os guaranis, né? Não era comum com outros povos, assim. O uso da ayahuasca, que é desconhecido ainda para os guaranis. São pouquíssimas pessoas que estão começando a usar a ayahuasca dentro das tribos, e ainda com uma série de preconceitos porque é desconhecido. Mas, em compensação, a gente faz uso da erva mate aqui, né? A erva mate também era uma cerimônia dos povos do sul. Então, só que com o tempo isso se perde, né? Se perdeu, assim, hoje é uma coisa comum para os 3 estados do sul do Brasil, para o Uruguai, Argentina, enfim. Mas que era uma medicina tradicional aqui também. E, enfim, eu acho que vale a gente poder pensar um pouco também, assim, trazer para os nossos estudos um pouco mais sobre isso, assim, né, das culturas por regiões, dos caminhos mesmo de cada região, as diferenças ritualísticas e tal, que eu acho que é bem bacana. Que eu não sei se o texto ele não contempla isso, mas o texto ele traz um pouco do diálogo dos arquétipos, né, a partir do estudo dos arquétipos. E aí, traduzindo para nós, assim, que somos começando a entrar agora, talvez os arquétipos sejam legais, assim, porque o Jung estudou muitos arquétipos, né? Talvez a gente poder pensar nesses estudos do Jung mesmo, da psicologia junguiana, que trouxe esse estudo dos arquétipos, acho que é bacana. E eu Travou, Cíntia, fala de novo. eu acho que arquétipos diferentes. Então, eu estava lendo aqui os arquétipos ali e já comecei a pensar, não, mas peraí, mas eu já vi isso e não tinha lá, né? Ali são 4 arquétipos, que nem aquele conto que o Rodrigo Mariri contou lá na última consagração lá em Não Me Toque, né? Que foi um lindo o conto, e eu acho que é dos norte-americanos, né? Não sei se são os Lakotas, se são quaisquer, mas eram também usava ali arquétipos diferentes desses, né? Então aí também vai ter essa dissonância de arquétipos. O que a gente pode fazer, se todos, depois desse estudo de hoje, que é mais referente a esse texto, é a gente começar a estudar
um pouco durante uns meses uma tribo, né? Depois estuda outra, e assim a gente vai caminhando e agregando mais conhecimento de outras. Eu acho que daqui um pouco é válido a gente fazer um levantamento dos movimentos que existem. Daqui um pouco, por exemplo, assim, aqui está sendo super difundido as tendas de cura, e que é um movimento lá do Peru, não é nem brasileiro, ele foi trazido para cá. Daqui um pouco a gente começar a ver quais são os movimentos em diversas regiões, assim, do mundo, que são expoentes, que se salientaram no mundo todo, e trazer para os estudos isso, trazer um pouco dessa cultura norte-americana, que é o que está bastante calcado esse livro, pelo que eu já tive algumas vivências que eu tive em relação aos arquétipos que foram estudados ali, tem muita conexão com as tribos norte-americanas, então certamente a gente vai ter dissonância mesmo, porque o que é trabalhado aqui, inclusive o que eu fiz em treinamentos de alta performance, é trabalhado o arquétipo, mas de uma forma diferente também. Eu tenho uma vivência, até que eu comentei com o Paulo ali, quando ele lançou a ideia no grupo, que eu tenho uma vivência bem bacana, assim, que inclusive é uma coisa que a gente aplicava muito, assim, quando fazia os processos de coaching e tudo mais, que é maravilhosa, mas tem um outro viés, assim, não pega as especificidades que tem nesse texto aqui. É tratado de uma outra forma, cada um dos arquétipos, né, ressaltando um outro traço da personalidade da pessoa. Daqui um pouco a gente entender isso, que cada região vai ter tipos de arquétipos diferentes. Daqui um pouco é interessante a gente fazer um levantamento, quais são os principais movimentos que foram expoentes mundiais, para a gente conseguir, e aí fazer esse apanhado meio que mundial, assim, e aí a gente meio que dá uma filtrada também no que existe aqui no país. E aí a gente elencar alguns e escolher o que a gente se identifica mais para seguir um estudo um pouco mais aprofundado. Talvez em linhas gerais é legal a gente ter um conhecimento, ainda que básico, mas de várias linhas, né? E aí, se for o caso de aprofundar em alguma delas, a gente escolher especificamente quais que a gente se afiniza mais e que a gente tenha mais vontade também, né, de estudar sobre aquele tema específico, ou aquela medicina em específica, a forma da utilização daquela medicina em específica. Isso aí, eu acho que é bom esses encaminhamentos, assim, acho que é bom a gente anotar para a gente poder organizar esses encaminhamentos que estão muito bons. Isso, acho que a gente pode, talvez, hoje, dialogar um pouquinho do texto e encaminhar dessa forma, assim, a gente poder aprofundar os estudos em algumas coisas que a gente vem desejando, assim, o estudo dos arquétipos, esse levantamento dos movimentos e tal, acho que é bom. Acho que, enfim, tudo isso que foi colocado é muito bom, assim, acho que a gente pode encaminhar dessa forma. Quem vai? Paulo, já fica anotando, então, essas ideias aí que vão borbulhando, que eu vi que tu já tá com papel e caneta aí, eu não trouxe nada agora, então não tem como anotar, mas é legal que tu já vá fazendo esse levantamento para depois a gente ter isso como um exercício da semana, né, pra gente ir buscando. Talvez a gente, para encaminhar melhor o estudo da noite, a gente pegar o texto e fazer uma leitura. O que vocês acham? Se alguém... eu particularmente não li todo o texto, assim, não... Ele era muito comprido, não consegui. Quando eu peguei, não tinha... Não, enfim. Se alguém leu, assim, e consegue passar ele, porque ele é muito extenso, né? Pra gente ir passando, assim, os pontos mais importantes. Alguém leu?
Eu fiz a leitura, galera. Se vocês quiserem, eu posso tentar jogar um pouco sobre ele, assim. Pode ser. Faz uma apresentação aí, então. Tá. Então, ele traz na introdução ali alguns pontos, né? Essa questão de tentar denominar o que é o xamanismo, né? Então, o xamã é aquele que compreende, segundo a visão desse texto, né? O xamanismo não é uma religião, mas sim uma percepção de vida, da morte, do universo, enfim, né? Isso que está ali no primeiro parágrafo, acho que é legal, assim, a gente poder marcar isso como pontual, assim. E que cada praticante, isso que a Elisandra vinha falando agora, da gente poder estudar e ver qual que vai ser o nosso caminho, né? Eu acho que isso é legal. Isso já traz no segundo parágrafo, assim, né? Assim como qualquer filosofia de vida espiritual, o objetivo principal do xamanismo é a evolução do ser, né? Então, encontro consigo mesmo, etc. E aí o caminho da vida que cada um vai escolher, assim, né? Então, acho que isso é legal, assim, a gente poder aprofundar mesmo o que a gente vai querer seguir. E aí ele traz a apresentação dos 4 arquétipos, né? Do curador, do guerreiro, do visionário e do mestre, assim. E a partir do resumo do livro, assim, né? Ele traz o que cada arquétipo corresponde. Tem um resuminho logo no título de cada arquétipo, assim, do curador, do visionário, do guerreiro e do mestre, tem um resuminho do que é cada coisa. Então, o curador, enfim, traz a cura, tem a direção sul, etc. E depois ele vai trazendo, ao longo dos parágrafos, ele vai descrevendo cada um desses itens, né? A questão do curador, assim, ele traz a questão do amor, muito, muito forte, assim, como uma das ferramentas, né? O amor como a arma mais poderosa, energia de cura do ser humano dispõe. Então, uma coisa que eu destaquei, curadores amam e sabem reconhecer, sabem aceitar, considerar, valorizar e ser gratos. Só voltando um pouquinho aqui, que eu lembrei de uma coisa, que tem destaque na introdução. A questão do equilíbrio dos 4 arquétipos, né? Que a gente tende muitas vezes a pensar, eu tenho, me pareço mais com o guerreiro, me pareço mais com o curador, desenvolvo mais suas habilidades. Mas o texto, provavelmente no livro, traz muito mais aprofundado isso, de que o equilíbrio dos 4 arquétipos é indicativo de saúde, né? Então, se muitas vezes a gente desenvolve mais habilidade de um dos arquétipos, talvez seja o momento da gente poder desenvolver as habilidades dos outros para ter esse equilíbrio, né? E não necessariamente manter-se nesse arquétipo que a gente já tem habilidades bem desenvolvidas. Então, voltando aqui para o curador, né? O amor, a questão principal do curador. O coração, então, o coração com as 4 câmaras, que liga a questão espiritual, então, né, o Pai Céu, a Mãe Terra. Quando não agimos com o coração, esse destaque é bom, assim, quando não agimos com o coração, ficamos na defensiva, agimos pela metade, não expressando nossos sentimentos como deveríamos. Isso é bacana, assim, porque o curador tem isso, né, o amor é muito coração, assim, muito de poder agir pela amorosidade. E aí ele traz os tipos do amor universal, os 6 tipos, né? O amor entre companheiros e amantes, o amor entre pais, mães e filhos, o amor entre colegas e amigos, o amor profissional, entre o mestre e o aluno, terapeuta e cliente, o amor por si mesmo e o amor incondicional. E que todos esses tipos de amor são portais para a cura, né? Que um não exclui o outro, assim, todos eles são portas para a cura. E que a cura é a jornada de uma vida, né? Então, a cura não é algo que vai acontecer quando se vivencia o amor de amantes, por exemplo, né? A cura é algo que vai acontecer vivenciando o amor de amantes, mas também vivenciando todas as outras formas de amor pela vida, enfim, o amor incondicional por toda a vida.
e que a cura é reciprocidade, né, dar e receber igualmente. E aí, o bálsamo de cura do curador, então, seria a contação de histórias. Isso que a Cíntia colocou antes da história que o Rodrigo falou na última cerimônia, assim, isso é uma contação de história, então isso está relacionado com o bálsamo de cura do curador, né? Então, quando a gente está contando uma história, a Elisandra, por exemplo, que é artista, quando ela sobe no palco, contar uma história, ela está usando o arquétipo do curador, assim, porque ela está contando uma história e as pessoas estão observando essa história e talvez trazendo cura para si, né? O instrumento, então, é o tambor, e aí eu achei bacana a questão de já explicar o tambor e a meditação, que é a meditação deitada, né, do curador. Então ele traz que a meditação é por mais ou menos 20 ou 30 minutos, com as pessoas deitadas, e o curador utilizando do tambor, que imita as batidas do coração e tal, faz o estudo do tambor, para trazer o processo de cura, né? Ok. Aí o arquétipo do guerreiro, então. O guerreiro, ele é mais líder, ele tem como direção o norte, né? O elemento ar, medita em pé, o próximo de cura é a dança, o instrumento o chocalho, estação inverno, criaturas aladas e recurso humano poder. Tem a ação correta e no caminho quadro ele precisa mostrar-se, que é aquilo que a gente leu no resumão antes, né? Então, tornar-se líder efetivo significa desenvolver o guerreiro interior. A questão da liderança, então, está muito atrelada ao guerreiro, assim, né? Com as habilidades do guerreiro, assim. O guerreiro, ele traz a questão da responsabilidade, do respeito, de ter uma comunicação criteriosa, de demonstrar honra, né? Tem o poder da presença, o poder da comunicação e o poder do posicionamento. Então, a questão do guerreiro, assim, eu achei bem bacana. Deixa eu ver o que mais que tem aqui do guerreiro. A questão dele saber diferenciar o sim e o não, assim, né? E aí, trazendo para a vida, assim, eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade de dizer não, ou às vezes de dizer sim e tal. Eu acho que são as dificuldades de desenvolver as habilidades do guerreiro, assim, então, pensando nos momentos que a gente tem de vida mesmo, né? Então é bom às vezes a gente consegue fazer as ligações do que diz o arquétipo traduzindo para a vida, né? Mais ou menos como, não entendo muito do tarô, assim, mas o tarô traz um pouco de arquétipos, né? Então, e aí se a gente só olha aquelas cartas do tarô, olhando as figuras e tal, e não relacionando ela com a vida, não tem sentido algum, mas quando a gente relaciona com a vida, a gente traz algum significado. O guerreiro, então, ele tem a questão da disciplina também, mas a disciplina no sentido de ser um discípulo de si mesmo, né? Não necessariamente aquela disciplina militarista, digamos assim, uma disciplina de você respeitar seus próprios limites e respeitar seus próprios anseios, vontades, etc., né? Honrando o próprio ritmo. Também é flexível, né? Deve ter como característica a flexibilidade, né? Então ele traz aqui, assim como o bambu, o guerreiro deve permanecer firme mesmo quando vergado. E os 3 nãos da liderança, assim, né? Quando que pode aparecer os 3 nãos, assim, ele traz. Quando houver muito a fazer, não tenha medo. Quando nada houver a fazer, não se precipite. E não fale sobre opiniões do certo e errado. Então, essas frases são sobre o guerreiro, assim, né? Então, a gente poder não se precipitar, não ficar ansioso quando tem muita coisa a fazer, né? Não ter medo e tal. E também não fazer esse discernimento de opinião, né? Sobre certo e errado. A questão do guerreiro fazer o uso correto do poder, então tem o poder da presença, o poder da comunicação e o poder do posicionamento.
E um dos desafios do guerreiro, então, é para ele tornar-se visível, né? Fortalecer e inspirar os demais, assim, a intenção do guerreiro é fortalecer e inspirar os demais. E aí, ele traz um outro destaque, que está lá no último parágrafo. É que eu imprimi, daí eu separei em parágrafos, daí para mim ficou um pouco mais fácil. Tem 3 aspectos das sombras, então, do guerreiro, então, que um é a rebeldia, então a necessidade de impor sua marca, fazendo as coisas de maneira diferente da norma. A questão da autoridade, então, também é uma sombra do guerreiro, o guerreiro que apresenta autoritarismo e tal. E o outro aspecto da sombra do guerreiro está em assumir padrões de comportamento de invisibilidade. Ou seja, as pessoas que têm potencial, que precisam desenvolver os potenciais e têm potencial de destaque e tal, e que ficam muitas vezes na sombra de outras pessoas por uma questão de ansiedade, enfim, não sei, por N questões, acaba não se colocando na roda, então não está desenvolvendo o arquétipo do guerreiro. Então, essa questão é importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, as ferramentas, então, o guerreiro utiliza o chocalho, a dança e a meditação em pé. E a questão de trabalhar com o animal do poder e os animais aliados, né? E ele traz que o chocalho é o instrumento mais antigo usado pelos nativos e serve para limpar e purificar a alma. E que a dança, então, faz a união do espírito e da matéria. E a essência de quem, pela dança se atinge a essência de quem somos. E a meditação em pé para fundir os três poderes universais da presença, da comunicação e do posicionamento. O visionário, então, o visionário ele tem a sua direção é o leste, o elemento fogo, o tipo de meditação é caminhando, o bálsamo de cura é o canto, o instrumento é o sino, a estação é o verão, as criaturas são do deserto sem pernas, os recursos são as visões, tem um correto posicionamento e o seu caminho é de dizer a verdade. Então, a verdade no sentido de não acusar nem julgar, mas ter a capacidade de expressar as coisas como elas são, levando em conta o tempo e contexto antes de libertar o conteúdo. A coisa do filtro, né? A gente conhece pessoas que não têm filtro na hora de falar e daí pensou e falou assim, então o visionário então tem esse filtro um pouco mais desenvolvido. E se busca autenticidade, assim, né? A frase do Gandhi, né, que minha vida é minha mensagem, assim, demonstra muito do visionário. Assim, o visionário, ele vive o que ele diz. Acho que um pouco do que Paulo Freire também traz, né, a gente aproximar o discurso do que a gente vivencia. Então, tem a questão dos 3 mecanismos de autonegação do visionário, então, que eu acho legal destacar. O sistema do falso eu, a abnegação e a projeção. Aqui tem 5 estágios da projeção, assim, que eu achei legal também. A projeção, quando a gente pegando pro amor romântico, assim, né, a questão do apaixonamento, do enamoramento, né, a pessoa olha e encontra uma pessoa que é perfeita, né, e nunca vê quem ela é de fato, nunca vê os defeitos e tal. E aí um segundo estágio seria o deslocamento da projeção. Então, quando percebe algo diferente nessa pessoa, no indivíduo que se projeta, então tira-se esse estereótipo da perfeição e coloca a pessoa no seu lugar de novo, assim. Mas isso internamente, quando eu olho para uma pessoa e vejo uma pessoa perfeita, mas depois eu conheço essa pessoa e vejo que ela não é perfeita, isso, de certa forma, causa uma frustração, mas coloca essa pessoa no estereótipo mais do que ela é mesmo, né? O segundo
segundo estágio seria o deslocamento da projeção. Aliás, desculpa, o deslocamento já foi. O terceiro estágio, o desprendimento da projeção. Então, quando existe o desapontamento, se abre mão dessa projeção, né? Então, esse seria o terceiro estágio. O quarto estágio seria o reconhecimento da projeção para começar a lidar com as próprias sombras, assim. Então, em vez de projetar que o indivíduo não é perfeito, é voltar para dentro, assim, né? Que eram as minhas sombras e as minhas... o meu amor platônico que estava projetando isso nessa pessoa. Então, mais ou menos isso. E o quinto estágio é a integração da projeção. Então, se integra a projeção com aquilo que existe de realidade. Traz a questão de que o humor, o riso e as brincadeiras são formas de cura utilizada. Que talvez, falando um pouco do palhaço sagrado, assim, que é um outro tipo de xamã, assim, que trabalha com o riso, né? Então ele traz o humor, o riso e as brincadeiras, que são formas de cura utilizadas para que deixemos de lado as perspectivas fixas. E as 4 formas de ver, então a intuição, a percepção, que é a visão exterior, o discernimento, que é a visão interior, e a visão, que é a visão, no caso, a visão holística, né? A música, então, é o bálsamo de cura do visionário. O modo de meditação do visionário é caminhando, com o intuito de se render à criatividade. Uma frase que eu achei bonita aqui. Lembrando que a prece é quando falamos com o grande espírito, e a meditação é quando podemos ouvir o que ele tem a nos dizer. E aí diz que a busca da visão, então, é facilitada em meio à natureza. Ele traz um exemplo de brincar com areia na praia, de fazer castelo e tal, que as pessoas ficam imersas naquilo, porque aquilo também é uma forma de meditação, mesmo as pessoas não sabendo. A direção do visionário, então, seria o leste, que é a morada do sol nascente, e as serpentes, lagartos e tartarugas são os animais de poder. E aí tem o arquétipo do mestre. O arquétipo do mestre, então, que ensina, tem como direção o oeste, o elemento água, tipo de meditação é sentada, ele tem como bálsamo de cura o silêncio, os instrumentos são varetas e ossos, a estação é o outono, as criaturas da água, recurso humano, a sabedoria, o ritmo, estilo de vida com ritmo adequado, e o mestre é quem está aberto ao resultado, né? Como a gente viu no resumão antes ali, que o mestre não é quem quem se apega aos resultados, ele está aberto, assim, aos resultados da caminhada, né? A confiança, então, é utilizada como instrumento, necessário confiar, sentir-se à vontade, diante de situações desconhecidas. E aí ele fala, assim, que as pessoas que têm dificuldade em lidar com as surpresas ou com inesperados têm os apegos às perspectivas fixas. Então, o arquétipo do mestre não está bem desenvolvido, né? Bem desenvolvido. Uma coisa que ele traz, assim, o mestre, ele tem o desapego como uma proposta de vida, né? Mas não é um sinônimo de despreocupação. O desapego seria como uma capacidade de se preocupar profundamente, mas não se preocupar com uma posição, assim, mas se preocupar com o ato de deixar ir, né, de fluir. Então existe uma preocupação com o deixar fluir, assim. Quando estamos desapegados, conseguimos observar claramente nossa reação diante das situações, em vez de nos deixarmos tomar pelas emoções. Os quatro princípios do desapego, então, isso aqui eu achei fantástico, assim, para a gente poder exercitar no dia a dia, que eu acho que é
que é bem difícil de exercitar no dia a dia, principalmente, eu vi que muitos que estão na live que trabalham com saúde ou com práticas integrativas e tal, e é bem difícil de colocar em prática, mas eu acho que isso é um princípio bacana, assim, né? Quem quer que esteja presente é a pessoa certa para estar aqui. Às vezes a gente faz algum evento que quer que tenha um monte de gente, não tem tanta gente que nem a gente gostaria que tivesse, né? Mas quem está ali é porque tinha que estar ali. Seja quando for, é sempre o tempo certo, né? Então, pô, que droga ter uma pandemia, né, nesse ano, tal, mas é o tempo certo dessa pandemia, a gente precisa aceitar isso e tirar disso um ensinamento, né? O que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido, né, dentro das condições e tal, e que quando acaba. Muitas vezes a gente se apega no não acabar das coisas, né? Então, esses são os princípios do desapego. E um outro princípio do desapego, outra forma de lidar com o desapego seria através das perdas, né? Dos laços, dos rumos, das estruturas, da morte, enfim, de uma série de perdas. Então, são formas de lidar com o desapego. E nos ensinam sobre aceitação. As ferramentas de poder do mestre são o silêncio, que é a forma de fazer o apelo aos ancestrais, e a meditação é na posição sentada. No silêncio que ouvimos com mais atenção, podemos chamar pelos nossos ancestrais. O tempo, então, é tido como sagrado. A direção é o oeste, por ser a morada da avó oceano e de todas as criaturas da água, que são os animais de poder do mestre. Ok. Sim, lado sombra do arquétipo do mestre. Quando tem atitudes de justificativas de posicionamento, julgamento e controle. E que é necessário flexibilidade, objetividade, discernimento e confiança. E isso aí, mais ou menos o resumo do texto é isso. Comentários? Agora, olhando ali o último, né, que é o mestre, e como me veio a presença da morte, não sei se veio para vocês, pode ser uma coisa só para mim, mas como o mestre me trouxe a presença da morte, que chegou a dar um negócio aqui no meu estômago, quando fala ali, né, batida com varetas ou ossos, né, sendo que cada batida é representada pelo nosso compromisso, só como é forte isso, compromisso em quebrar os padrões nocivos familiares ou culturais, né, e não sei porque me deu um treco aqui isso, mas uma coisa que é para eu olhar, né, mas não sei se vocês perceberam que cada um traz uma imagem, né, que é o arquétipo vem, traz a imagem, assim, quando tu fala, então, em mestre, então me veio o mestre, assim, essa coisa de lidar muito com a morte, talvez, né, de tu estar com a presença da morte, talvez te faça ser um mestre, assim, e, enfim, e cada um me trouxe uma imagem muito, muito forte, assim, né, o guerreiro me deu uma imagem muito forte de estar presente, né, o guerreiro, quando vai para a guerra, ele precisa estar muito, muito presente, e hoje eu me toquei de uma situação, eu e o meu marido fomos ali numa cachoeira ali, depois de Vila Maria, dar uma passeada, né, porque, enfim, ficar mais em contato com a natureza. E na estrada eu passei por um lugar e eu não lembrei. E eu disse, gente, eu passei lá pelo negócio e eu não tinha a visão ali da estrada, que me é muito conhecida. Eu disse, meu Deus do céu, onde é que eu estava?
né? Como a gente se perde nos pensamentos e a gente não vê, né? Então, quando me veio ali o do guerreiro de estar presente, me veio muito essa imagem, assim, como às vezes a gente perde a visão e perde o momento presente, e se eu estivesse dirigindo, né? Então o guerreiro traz muito essa presença, assim. Que foram os dois, assim, que me chamou bastante atenção. O curador também, muito, muito coração, né? Enfim, acho que muito ensinamento. Só nesse resumo aí tem muita coisa, gente. Meu Deus, que riqueza. Vou ter que imprimir, né? E fazer isso de cabeceira. Acho que seria legal todos, né, fazerem alguma coisa assim do gênero para identificar toda hora, né, alguns pontos no seu dia a dia. Gostei muito, muito, muito. Eu não tinha dado tanta atenção na correria do dia a dia ali das coisas, muito estudo, não tinha, mas agora eu vou dar bem mais atenção nesses quesitos aí. Algum comentário mais, gente? Eu vou comentar do que eu tive já de experiência fazendo as dinâmicas, né? Para mim eu acho que foi o meu maior motivador para determinar que sim, eu podia me movimentar e sim, eu podia buscar outras coisas além daquilo que eu estava fazendo, sabe? Foi numa dessas dinâmicas que eu fiz em relação aos arquétipos que eu me senti viva novamente, sabe? Foi literalmente essa sensação que eu tive depois que eu saí da dinâmica. Porque me fez reviver com uma intensidade tão grande, assim, todos esses arquétipos e encontrar eles dentro de mim, sabe? Porque, assim como você se identificou, claro, óbvio que eu também tive alguns que eu me identifiquei mais naquele momento, relendo esse texto, também, assim, eu disse, nossa, né, depois eu quero passar para vocês, eu vou tentar digitar, porque tem umas imagenzinhas só, e ela tá numa resolução meio ruim. Tem umas orações desses arquétipos também que são muito bonitas, eu vou tentar, e é desse livro, eu vou tentar digitar elas e passar para vocês ali no grupo também, prometo que até amanhã eu faço isso. E que eles são, na verdade, propulsores, assim, sabe? Para quando a gente tá em dificuldade, assim. Eu me vi em alguns momentos, assim, me sentindo, tava lá meio fraca, tava me sentindo triste, sem energia, e aí me veio, assim, parece que vem do teu chakra cardíaco, assim, do teu plexo solar, aquilo se abre e você entende na hora, assim, você se lembra, sabe? É como um gatilho, assim, para você se lembrar do quanto poderoso você é, quanto rico você é, e esse poder intrínseco que a gente tem, né? Que a gente acaba perdendo, assim. E aí me veio muito, assim, nossa, eu precisava reencontrar o meu guerreiro, assim, era uma das coisas que eu lembro, assim, que foi o que me deu mais força de motivação para agir, sabe? O visionário eu tinha muito fraco, assim, muito fraco. Por quê? Porque eu compreendo, lendo agora de novo, eu percebo que aquela coisa do poder de anulação que a gente vai tendo, né? E, cara, quanta coisa que a gente não coloca em prática, se a gente fosse fazer um estudo aprofundado, assim, só disso, de pegar esses arquétipos como gatilho para a gente sair de situações que a gente tá meio que prensado, assim, no dia a dia, a gente já tem um respiro diferente, sabe? E juro
por Deus que eu vou tentar pegar de novo, assim, tá numas anotações que eu nunca mais usei, mas eu vou tentar pegar essas anotações de novo pra gente tentar, pelo menos, nem que seja virtual, assim, ou se em algum momento até o final do ano a gente consiga se encontrar pra gente fazer uma vivência dessas e fazer, e aplicar uma vivência dessas, assim, sabe? É bem transformador mesmo, assim, eu me comprometo em pegar o material que eu tenho, dar uma reestudada nele, assim, talvez, porque as músicas que eram usadas não eram músicas xamânicas. Então, talvez de encontrar músicas xamânicas que tenham essa levada muito mais próxima, né, pra gente também fazer um link maior e fazer uma vivência dessas, assim. Onde tu fez essa, amiga? Eu fiz no Rio. Com quem? Eu fiz com... Cara, o cara tava junto com o Bruno. Ah, tá, aqueles, tá. Lá do... Tá. Com a galera do coaching, da alta performance, assim. O que a gente poderia ir... algo que despertasse os nossos arquétipos internos, né? Isso, eu acho que... Eu já tô pensando. Eu acho que pega mais. Assim. Porque, eu vou dizer assim, é uma experiência que, por mais que a gente, naquela época, né, eu tinha uma proximidade muito, muito pequena, assim, quase nada com o xamanismo, mas foi uma experiência, assim, que eu me senti muito viva de novo, assim, sabe? E eu acho que agora, com o conhecimento que a gente tem, com a proximidade que a gente tem, dá pra gente fazer daqui um pouco, a gente marca mais pro final do ano, quando a gente puder se reunir mesmo, e fazer isso daqui um pouco com o uso das medicinas, fazer uma roda de rapé e fazer uma vivência como essa, eu acho que vai empoderar muito mais ainda a nossa experiência, né? Eu acho muito bom, acho que dá pra gente pensar assim e organizar. A gente tá lá em cima até a intenção, quando eu pensei nessa ideia, justamente a gente criar um canal de proximidade, assim, aproveitando as ferramentas que a gente tem disponíveis nesse momento, para afinar os laços, né, para que quando a gente puder se reencontrar, realmente a gente já não ter deixado isso tudo morrer, né, porque antes a Cíntia falou do Japa, assim, o Japa e o Marcos, eles são do caminho, eles têm um ritual chamado Caminho do Guerreiro, que já foi a maior igreja ayahuasqueira do Brasil, assim, em determinado momento, que eles tinham muitos clãs, e atualmente eles entregaram os clãs, assim, para os guardiões locais, e agora só o Japa conduz, assim, a cerimônia. E é uma cerimônia muito bonita, mas ele sempre diz o seguinte, né, é muito fácil a gente alcançar as visões e tá bem numa cerimônia do que tá no dia a dia, assim, que a cerimônia é só o começo, né, que o dia a dia é que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente vivencia na cerimônia, né. E aí a gente tá um bom tempo, assim, sem poder fazer cerimônia, talvez vamos passar mais um bom tempo ainda aqui. Não sei quanto tempo a gente vai ter que ficar mais confinado, menos relações interpessoais. E aí a ideia era justamente a gente poder aproximar um grupo, assim, pra gente ir estudando algumas coisas juntos, dialogando, e para depois a gente poder fazer vivências mesmo, assim, tá vivenciando e se ajudando, né? Participei sábado de uma roda, e foi um ritual online, assim, que foi a coisa mais linda que eu vi, assim. Nós estávamos umas 50 pessoas com o pessoal do Centro Espiritual Pachamama, que é lá de Novo Hamburgo, uma amigona nossa, assim. E foi muito lindo, e cada um que entrava, ela pedia para cantar uma música, mesmo que não soubesse cantar e tal. Bora aí, canta junto. A gente foi trazendo a medicina da música junto, assim, e tal. E aí quem tinha medicina em casa também foi fazendo, foi muito bonito.
Eu acho que tem ferramentas que podem nos aproximar disso que a gente vivencia numa roda, todos juntos, né? Aproxima minimamente, não é a mesma coisa, mas aproxima assim um pouco. E aí, Paulo, para quando a gente poder voltar, a gente volta legal, né? Oi. uma coisa que tu falou do Marcos e do Japa, e eu me lembrei muito da primeira cerimônia, porque como era a primeira vez de muita gente aqui no sítio, na cerimônia, tinha acho que 3, 4 pessoas só que já tinham participado, que eram o Nando e os amigos do Japa, que tinham vindo lá de Porto Alegre, que já tinham participado, né? O resto era tudo novato, assim, na cerimônia. E durante a cerimônia, o Japa trouxe os 4 arquétipos. Agora, quando tu ia lendo ali, fazendo esse resumo, e eu fui me lembrando, sabe? Ele falou da importância do momento do silêncio, a importância do momento do tambor, da música, da caminhada, né? De fazer essa reflexão quando a gente vai buscar a medicina nessa caminhada e tal. E foi me lembrando muitas coisas. Mas agora tô falando também da questão de fazer uma cerimônia, talvez com a medicina da música, fazer online. Nossa, fiquei super empolgada de talvez a gente compartilhar isso também. A minha menina aqui. Com certeza, eu acho que a gente pode provocar as Tchai aí, qualquer coisa, a gente pode estar provocando outras também. A Otávia. E essa seria a minha sugestão, que eu acho que a Otávia ou alguém que você conhece, porque eu só conheço a Otávia e o Japa, poderiam contribuir muito com isso. A Otávia, eu participei com ela da vivência aqui, mas participei pouco. Ela é muito mais reflexiva e ela usa muito o tambor. As outras, não sei. Não. O Ale é músico, que é um que vem pra cá fazer as coisas com a gente também, que é muito bacana. Tem trabalhado com as medicinas, talvez possa ajudar a facilitar. Não sei se o Rodrigo facilitaria, as gurias que conhecem mais o Rodrigo, mas a gente tem alguns caminhos, assim, né? Dá para conversar com essas pessoas pra gente ver. Talvez tentar, não sei. Acho que é legal a gente se provocar fazendo uma cerimônia online, assim. Eu acho que é legal, num momento oportuno, assim. Eu e as gurias ali, eu, a Elisandra, a Cibele, que também tá no grupo, mas não pôde estar hoje, a gente faz, como a gente fazia os nossos rezos semanalmente, a gente tá fazendo online, né? O que é o nosso rezo, como é que a gente conduz, a gente provoca um assunto, né, faz uma cerimônia ali de aberturazinha, com uma oração, provoca um assunto, uma reflexão, uma doação espiritual para o planeta nesse momento, para as outras pessoas, para o despertar, né? Uma doação assim, através da oração, enfim, e a gente usa o que a gente pode usar, né? As nossas medicinas, e até a gente postou esses dias, até o Betão ali, que está no nosso grupo, da Alberto, né? Também falou que queria participar, né, e é isso aí, gente, a gente não pode, no momento, fazer consagrações ao vivo, né, mas a gente pode e devemos continuar, então acho que a gente pode também usar esse grupo de estudos para ancorar uma energia aí de cura, de despertar, através de rezos e consagrações online. Eu vou ficar só no rezo, porque nós aqui estamos sem tabaco, não sei me aplicar o rapé. Eita lasqueira. Acho que tá cortando, Acho que tá cortando, a gente não conseguiu ouvir, Nicole. Repete aí, por favor. Que aqui a gente vai ficar só no rezo. Que nós estamos sem tabaco, não sei aplicar o rapé, sozinha.
Mas aí a medicina da música a gente traz presente, né? Sim. Eu acho que vale conversar com essas pessoas que a gente tem contato e, e daqui a pouco a gente não vai conseguir reunir eles todos num dia só, mas se a gente conseguir pelo menos um por vez e trazendo para os nossos encontros, eu acho que vai enriquecer bastante os encontros, assim, né? Acho que Até pode ser, a gente pode também fazer convites, né? Tipo, Uhum. semana convida fulano, na outra o ciclano, né? E aí cada um vai, não precisa participar de todos, mas cada um ali contribui com o que pode, né? Isso. Uma coisa que eu estava pensando para o grupo assim é que a gente tenha uma periodicidade, né? Então a gente precisa combinar isso assim de em quanto tempo a gente vai se reunir e também estabelecer um teto, que eu estou vendo que a gente também está com a reunião um pouco estendida, mas para a gente pensar assim esse teto daqui para frente. E pensei em ter responsáveis por cada encontro, talvez uma ou duas pessoas assim, que aí pode fazer essas pontes. São as pessoas que trariam um pouco do resumo, assim, para fomentar o debate. Pelo menos é o que eu pensei. Se vocês pensam diferente, é tranquilo. Mas eu pensei de que os responsáveis possam trazer esse resumo, assim, para fomentar o debate. Depois a gente abre. Mas também isso, assim, daqui a pouco a gente faz essas pontes de convidar outras pessoas para estar presente, para estar conduzindo o estudo. Ou, não consegui ninguém, mas tem um vídeo muito massa que eu curti, e aí esse vídeo vai fomentar o debate hoje e tal. Nesse sentido, assim, eu pensei que a gente pode dividir responsabilidades e fazer esse cronograma, meio que pensar esse cronograma. Enfim, não sei. Tá aberto aí pra gente poder pensar juntos. O que você pensa? Ótimo. Tô por fora, mas tá ótimo. Eu acho que um teto aí de 1h30, no máximo, acho que tá bom. Normalmente os 15 primeiros minutos é aquele entra e sai, não consegue, né? E que nem hoje foi um atípico, porque, né, tínhamos que estabelecer aí a plataforma e tal, enfim. Depois que a gente ajustar isso aí já vai ficar mais, mais rápido essa entrada. Acho que 1h30, acredito eu, né? 1h e meia por aí, na minha opinião. Que mais? Acho que seria legal, sim. Nós, cada um, não sei se pode se oferecer ali na hora, enfim, querem fazer uma tabela, sei lá. Mas acho legal também um pequeno en passant, assim, da aula, da aula, do estudo anterior para a próxima. E eu acho que também a gente vai se adequando, né? A gente vai testando e vamos se organizando aos poucos. Ajude aí, galera. Vamos pensar junto aí. Eu acho que esse é o caminho, concordo também. É legal nós dividir essas tarefas, né? Nos colocarmos como guerreiros, estarmos presentes e atentos, né? Todos construindo juntos. E ter uma periodicidade também é legal, a gente saber, não, a cada 15 dias, na terça-feira, algo assim, tal horário, né? Que a gente se organiza, né? Fica mais fácil. Eu acho que é isso aí. Esse é o caminho. Pode ser por mim. Eu tenho as noites, para mim é bem tranquilo. Agora na quarentena, é bem tranquilo na quarentena, enfim. Mas é bem tranquilo para mim todas as noites. Então, se uma vez na semana, a cada 15 dias, por mim, pode ser na terça esse horário também. Aí eu acho que quem não tem, vai botando ali, a gente vai ajeitando os horários. Ótimo. E como tem essa possibilidade de gravar também, aquele que não puder naquela noite pode estar assistindo depois, né? Igual. Claro que perde o debate, mas vai poder fazer esse review depois. Por mim pode ser na terça, na cada 15 na terça noite, às 8.
As melhores datas e horários a gente pode discutir lá no Whats, né? Aí tem as demais pessoas e tal, fica mais fácil. Isso, eu acho que datas e horários e temas, eu não sei se vocês já querem de repente definir um tema, ou também a gente define lá. Aí acho que dá pra gente ver o que vocês preferem. Uhum. Eu acho que isso era legal, a gente já deixar meio que uma pré-definição, assim, para o próximo, já deixar hoje pré-definido qual que seria o encaminhar para o próximo encontro, e tentar deixar meio que delimitado, assim, também, talvez quem que vai organizar a sala, quem que vai organizar as pessoas e tudo mais, para a gente já ter isso pronto, 15 minutos antes, essa pessoa já vai entrar, já vai fazer os testes, já vai estar recepcionando toda a galera, que eu acho que é interessante a gente manter isso, assim, para um bom andamento de todo mundo, assim, quem tem que entrar, quem nunca entrou, precisa fazer um teste, então a pessoa está disponível esses 15 minutinhos antes, com a sala aberta, já, para organizar tudo. Na minha opinião, acho que isso é de bom tom para todo mundo, né? Sim, eu não sei mexer nessa plataforma agora que a gente está usando. Eu nunca usei, é a minha primeira vez. Então, não vou falar que eu vou fazer a próxima, que eu vou estudar ela um pouco mais. Seguinte, vocês têm alguém tem algum material que queira para a próxima? O que eu quero perguntar para vocês que estão há mais tempo é se existe um caminho, né? Que se fala tanto em caminho no xamanismo, então parece que esse estudo que a gente fez foi bem básico, bem legal, que é a autotransformação, né? Uhum. É um profundo olhar para dentro, né? Olhar para o ser humano, assim, para quem nós somos, essa possibilidade de nos autotransformarmos usando esses arquétipos, né? Qual seria o próximo passo? Olha, para poder atingir esses arquétipos com mais facilidade, a gente tem tais ferramentas, talvez esse seja o próximo caminho, quais as ferramentas que a gente utiliza, eu não sei, aí, por isso que eu estou perguntando. Então, eu não sei, assim, por acaso eu tô com um livro aberto aqui no computador que se chama O Caminho do Xamã, que é de um autor chamado Michael Hammer, que é um antropólogo. Pode mandar ali no grupo. Não era por acaso. Isso é legal, assim. Deixa eu só ler um parágrafo que apresenta assim, um pouquinho do livro. O antropólogo Michael Hammer leva-nos com este livro a viver uma odisseia pessoal até a fonte da cura xamânica, o nosso eu mais profundo. Passo a passo, ele ensina ao leitor técnicas e exercícios simples para alcançar os estados alterados de consciência sem drogas, o caminho do xamã para a integridade psicofísica e a cura. Enfim, aí ele segue mais um pouco, assim, que eu acho que pode ser interessante, mas eu mando, mas não necessariamente tem que ser esse, eu acho que vocês dão uma olhada. Ele traz alguns capítulos, assim, a descoberta do caminho, a viagem xamânica, xamanismo em estado de consciência, animais de poder, traz uma série de assuntos que são discutidos no xamanismo. Legal. Eu agora, ouvindo, eu lembrei que eu tenho um exercício para liberar o DMT através de uma respiração. Olha que massa. Do Horácio Frazão. Eu tenho que achar, que é uma aula dele aqui que eu tenho anotada. Eu vou achar, porque fala ali, né, no xamã da alteração de estado de consciência sem nem ingerir nada, né? E até o Amani falou que ia nos ensinar na vivência que ele vai fazer. Ele falou que ia nos ensinar a fazer uma respiração, mas eu tenho aqui uma, não sei se é a mesma que ele vai nos ensinar,
Mas aí eu vou catar aqui e eu passo. Porque eu acho que também, acho que aqui todo mundo já consagrou, né? Já sabe mais ou menos que a gente pode, através do autoconhecimento, nós provocarmos essas alterações em nós mesmos e é a vivência ali, né? Nós e nós mesmos vivendo que nem ele fala aí nesse parágrafo, né? Cada um, enfim. Eu vou botar ali, vou catar e vou botar, tá? Pra ali no grupo, e aí quem sentir vontade de fazer, acho que válido, porque é o nosso estudo, né? E nosso estudo, eu vejo assim, eu tento aplicar o máximo dos meus estudos no meu templo, né? Aqui para ver se dá certo em mim, eu repasso para os outros, né? É assim que eu faço, essa é a minha técnica. Mas aí a gente vai estudando e vai se compartilhando as experiências. Tá, então quem que fica responsável pelo próximo? Podia ser até umas 2 pessoas, de repente. Ninguém se propôs. Eu me proponho, então, se eu for fazer aqui ou no Zoom, então, ali eu vejo, né? Vou ver se eu consigo, né, nessa plataforma aqui nova. Então, eu me proponho a fazer a próxima reunião, que eu não sei quando é que vai ser, né? Que vamos decidir ali no grupo. Por mim, tudo bem. Ok. Maravilha. Como é que vai, filha? É que assim, ó, Dia amor, 5, né? a Magli tem abelhas no chão. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Então, Paulo, bota esse livro aí para nós. Aham. Que daí, de repente, a gente pode, eu não sei que se ele é muito extenso, quantas páginas ele tem, enfim, que a gente pode botar aí daqui 15 dias e debater alguns pontos desse livro. Eu O que deixei vocês acham? 242 páginas, mas daqui a pouco dá para pegar em partes também, ou que nem tu falou, alguns pontos, né? Ou a gente ir por alguns capítulos, talvez, não sei. Pode ser o primeiro capítulo, alguma coisa assim. Eu acho que o mais indicado é isso, né? Ir por capítulos. Uhum. Ok. Então tá. Alguém Vocês querem já poderia definir a ficar- data ou a gente vai a data no... Desculpa, Paulo, me atravessei. Oi? Não, pode falar. Pode falar. Eu acho que alguém poderia ficar responsável também por quem fica, sei lá, por uma questão assim das músicas, de trazer alguma coisa, algo que a gente possa fazer em conjunto, aprender em conjunto, de repente. Boa. Eu votaria em você. E eu ia votar no Nando. Ah, pode ser o Nando também. Ah, não, eu voto em você também, dá 2-1. Vai você nessa, Nicole. Deixa eu ganhar um pouquinho mais de estrada, tô muito fresco aqui na história ainda. Eu? É que o Nando fez, Claro. fez mais cerimônia que eu, né? Eu tenho uma sugestão. É, mas vocês dois. Oi, gente. essa eu parte tenho vocês. da música, da mística, você manja mais que eu da mística, da música. Mas vamos propor uma dinâmica que todos participem, eu acho que é bem bacana isso. A gente pode também fazer, tipo assim, ó, os primeiros 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, sei lá, quanto,
música, né? Vamos ver uma música, fazer um pré, um trabalho. Isso. Daí depois, na segunda parte, uma meia hora, né? Dá para estruturar. Nunca sai muito certinho, né? Mas a gente dá um norte, pelo menos. Boa, isso é bom. Já dá para convidar alguém, né, de fora? Tem alguém em mente, amiga? Sim, daí eu já vou tentar convidar e depois eu só passo para você se aceitou ou não. E daí vocês me passam daí data, horário, tudo certinho, a gente combina. Tá, pode ser então. Já veja e já... Depois eu já consigo dar uma olhadinha, já aviso lá no grupo. Legal, galera. Beleza. Então, galera, seria isso? Valeu. Acho que sim. Show de bola. Muito bem. Muito bom. Bom descanso a todos aí. Então tá. Bom ter estado com você. Até mais. Gratidão, gente. Gratidão. Gratidão. Até mais. Tchau, Bom tchau. descanso aí, fiquem bem, se cuidem, e daí a gente define a data do grupo, então. Amém, igualmente para todos. A princípio Até fica mais. dia 5, né? Tchau, gente. Eu acho que pode ser. Depois a Fazer gente se fala quinzenal, mais. pode ser, dia 5. Beleza. Veja a Carol ali, que dia essa pessoa pode, daí ela joga ali, a princípio dia 5, senão vamos ver ali desse convidado. Pode ser? Pode ser. Tá, pode, Então Até tá, mais. gente. Tchau, Boa tchau. noite. É, Até Valeu. mais. Até mais. tchau.